46, verso de número 1 até o verso de número 3, e logo após o verso 10 e 11. Livro de Salmos, número 46, verso de número 1 até o verso de número 3. Quando você procura, eu quero externar minha gratidão a Deus por essa rica oportunidade de ter esse privilégio de retornar a esta casa para poder ser ministro da palavra do Senhor para nossas vidas. Estendendo minha gratidão ao pastor Paulo pela confiança, carinho e o tratamento ao qual ele tem feito. Que Deus continue abençoando cada vez mais e mais. Salmo de número 46, verso de número 1 até o verso 3, quem encontrou, diga amém. Diz assim um texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Verso 10 e 11. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso de número 10 para toda igreja, vamos lá? Eu conto de 1 até 3, toda a igreja bem vivo, bem vibrante, vamos lá? 1, 2, 3, aquietai-vos. Poder se assentar? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, sabemos que o livro de Salmo, na nossa Bíblia protestante, é o maior livro, contendo 150 números, ou, pelo costume, falamos capítulos. Há quem diga que os salmos são salmos de Davi. Isto é uma meia-verdade. É a mesma coisa de dizer que provérbios são provérbios de Salomão, sabendo que os 2 últimos capítulos de Provérbios não foram escritos por Salomão. Assim também é o livro de Salmos. Davi escreveu pelo menos 74 salmos. Salomão, seu filho, escreveu 2. Moisés escreveu 2. Os filhos de Asaf escreveram 12. Temos também as composições de Etan, Renan, até mesmo um salmo de Adão. Porém, se sua Bíblia estiver aberta, logo acima do número 46, se sua Bíblia for a Almeida corrigida, atualizada, uma dessas duas, não sendo a King James, logo acima em negrito, tem aí a epígrafe ou o tema do texto, que diz, dependendo da sua versão, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ou a segurança em Deus. Logo abaixo, você vai ver aí quem escreveu o Salmo de 46. Está escrito: ao mestre de canto dos filhos de Corá, diga amém. Bom, uma coisa que eu tenho que lhe dizer é que os salmos, a palavra salmo, ela vem do hebraico terrilim, que vem aí do verbo hebraico terilá, que significa louvores, gratidão. E o que isso tem a ver com os compositores de salmo? Simples, é que os salmos, como são louvores, gratidão, não é Deus falando com os homens. E de repente você pensou, Flávio, quando eu mais preciso ouvir a voz de Deus? Quando eu estou preocupado, ansioso, inquieto, inseguro, o primeiro livro que eu corro e abro
para ouvir Deus falar é o livro de Salmos. E por que, não sendo Deus falando com os homens, por que eu encontro tanta segurança e conforto? É que quem escreveu os Salmos passaram por problemas parecidos ou piores do que os nossos. E aí a gente encontra essa segurança, porque eles alcançaram em Deus resposta, vitória, livramento, socorro. E quando a gente lê os Salmos, que é gratidão, a gente sente essa segurança de que mesmo passando por problemas impossíveis de serem resolvidos, Deus nos garante a vitória. É como diz o hino da harpa cristã 126. As mais belas canções e poesias foram escritas em momentos de tribulações. Ou seja, muitos conhecem o seu testemunho, muitos conhecem o seu cântico de vitória. Poucos são que conhecem os seus gemidos, o seu momento de dor e de traição. Poucos são os que conhecem as noites mal dormidas e de gemidos inexprimíveis. Poucos conhecem. Assim é o livro de Salmo. Poucos conhecem os seus escritores, e não conhecendo os escritores, automaticamente não conhece o contexto histórico que está por trás da poesia. Como você percebeu, os escritores são os filhos de Cora. Quem é esse homem? Ele aparece pela primeira vez no livro de Números, capítulo de número 16, e pela última vez em Números, capítulo 26. Em Números, capítulo 16, ele aparece fazendo alianças, amizade. Porque quem quer chegar em algum lugar nunca pode tentar chegar sozinho. Precisa fazer amigos, amizades, fazer conexões. Porque quem não tem ponte nunca atravessa. Quem não tem porta nunca entra em lugar algum. Ele faz amizade com Datã e Abirão. E os três juntos vão fazer planos. Porque quem planeja a vida quer chegar e sabe aonde quer chegar. Oh, glória! Pergunto eu, quantos aqui querem alcançar a resposta de Deus? Levanta a sua mão. Salomão vai nos ensinar como alcançar a resposta de Deus. E Salomão diz em Provérbios 16, capítulo 16, versículo 1. Ao homem pertence a preparação do coração fazer plano, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Numa leitura rápida, o que dá-se a entender é, ainda que o homem faça plano, a última palavra é de Deus. Não é isso que Salomão está ensinando. Salomão está ensinando isso aqui. Quem quer alcançar a resposta de Deus em 2021, precisa primeiro planejar a vida e organizar. Porque quem não planeja a vida, vive de empolgação. A prova é que existe alguém mais sábio do que Salomão, e ele é a própria sabedoria. E em Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30, Jesus vai falar sobre planos, e quem quer conquistar coisas grandes. E Jesus então diz, um certo homem, pretendendo construir uma grande casa, uma grande torre, viver coisas grandes, ele primeiro se assentou e calculou para saber se poderia começar e terminar. Mas certo homem, começando a sua obra, lançando o alicerce e não terminando a obra, se tornou vergonha e deboche na boca dos outros. Percebe que Jesus está falando sobre dois homens. O primeiro quer conquistar, quer viver coisas grandes, mas primeiro ele planeja e organiza a vida para saber se ele pode ter condições de começar aquilo que ele tanto quer. Mas o outro não, ele não planeja,
ele começa logo o que quer empolgado, lançando o alicerce. Mas como ele é desorganizado, mas muito empolgado, ele não vive a realização das grandes coisas. Porque quem vive de empolgação nunca termina o que começa. E Jesus nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer, nesse janeiro profético: tenho grandes coisas a realizar na tua vida, mas primeiro você precisa organizar e planejar a tua vida. Exemplo, tem gente que está desempregado, vem até o pastor Paulo, conta a situação, está meses, está já um bom tempo, e aí a igreja crê que ele tem a chave na mão. Quando ele abre, ninguém fecha. Então o pastor junto com a igreja clama, entra em oração. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. E o que acontece? Alguém de uma empresa liga para ele, liga para ela. Mas ela fica tão empolgada, porque alguém do RH diz para ela: separa os documentos, traz aqui no RH. Porque daqui a 2 semanas, você vai começar a representar a nossa empresa. Ele, a irmã, fica tão feliz que corre, separa os documentos e entrega na firma. Só que ela lembra: eu sou crente, tenho que testemunhar a porta que foi aberta, porque daqui a 2 semanas eu começo a trabalhar. Ela vem no dia do culto, conta o testemunho, mas no final do culto, quem está tão empolgado e não tem planejamento financeiro, reúne com os amigos e começa a dizer: quando eu receber, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo outro. Você percebeu que ela ou o irmão nem começou a trabalhar e já está pensando em gastar o que não tem? É como muita gente não pode passar em frente de uma loja, ver um lindo vestido, ver um lindo terno, um bom sapato, uma bolsa bonita, e ele não tem e ela não tem dinheiro no bolso. Mas ela lembra: eu tenho cartão de crédito, e passa e compra. Você só esqueceu de um detalhe: cartão de crédito é dinheiro que você não tem e não sabe quando vai ter. Mas Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: o melhor da vida não está no começo, o melhor da vida está no resultado final. E Jesus trouxe alguém aqui para dizer: começou, trate de terminar. Jesus está conversando com alguém e dizendo: para você não ser vergonha e deboche, se esforce um pouco mais e termine o que você começou, porque a honra está no seu final. Esse homem quer viver o final. E qual é o plano de Corá, Datã e Abirão? Corá, Datã e Abirão são obreiros. São o quê? Obreiros. De qual igreja? Da igreja do tabernáculo, cujo pastor é Moisés. E quando foi que esses obreiros foram ungidos por Moisés? Números capítulo 4, versículo 1 a 3. E o dono da igreja ordenou: separa todos os filhos da casa de Coate, dentre os filhos de Levi, que tiverem 30, 50 anos, e unge, para que possam trabalhar na minha casa. E Corá, Datã e Abirão são filhos de Coate, ungido por Moisés. O tempo que eles vivem é um período de pós-pandemia. Todo mundo saiu do Egito, tiveram livramento da grande quarentena. Alguns ficaram isolados, mas Deus, pelo sangue do Cordeiro, deu livramento e escape. Agora está todo mundo no deserto. E deserto é um lugar de provação. E esse lugar de provação tem um porquê. Qual é o motivo que Deus nos coloca no deserto? Deuteronômio capítulo de número 8, versículo 3. Eu mesmo, Senhor, te levei para o deserto para revelar o que estava dentro do teu coração. Calamassúria. E o que estava no coração dos três, num período de pós-pandemia? Se você ler Números capítulo 16, parece que os três estão querendo ajudar o seu pastor, parece. Porque o plano dos três é esse: vamos visitar família por família da congregação. Gente,
período pós-pandemia, todo mundo em quarentena e alguns isolados. Qual é o pensamento que se tem? Os 3 obreiros querem ajudar quem está passando por necessidade. Os 3 obreiros querem descobrir quem está desanimado e afastou-se da fé e precisa de ânimo para voltar para o caminho. Parece que é isso, só que o plano dos 3 não é ajudar quem está passando por necessidade. O plano dos 3 não é animar quem está desanimado. O plano dos 3 não é trazer para o caminho quem se desviou. O plano dos 3 é visitar família por família e falar mal do seu próprio pastor. E o pior de tudo é que esse tipo de gente vem à igreja e na hora da intercessão clama pelo marido que não é salvo, clama pelos filhos que dão dor de cabeça, mas quando chega em casa, os mesmos que querem o livramento, libertação dos seus, são os mesmos que dentro de casa começa a falar mal da própria igreja. E aí eu te pergunto, como é que você, dentro da tua casa, falando mal da sua própria igreja, vai achar que os da tua casa vai querer vir junto com você para cá? O pior de tudo é que esse tipo de gente consegue convencer a outros, porque o espírito que está sobre ela é o que está lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. E a antiga serpente, o grande dragão, com a sua cauda rasta, divide. E cauda aqui não é rabo, cauda aqui é língua que convence e causa divisão. Só que língua que causa divisão, para tentar queimar o outro, ele se queima sozinho e se destrói. Queimará, Joé. Moisés ficou sabendo, estão tentando me queimar, estão tentando me denegrir. Se fosse qualquer outra pessoa, já pegaria o celular, entraria nas redes sociais e comentaria uma indireta para quem está tentando me queimar. Não toqueis nos seus ungidos. Se é outro, comentaria dizendo: horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Só que Moisés não tem espírito de vingança. E você até poderia dizer: Flávia, que tu não sabe o que fulana está falando sobre mim. Você não sabe o quanto ela se levantou para tentar me denegrir, queimar minha imagem. Eu não sei, nem quero saber. De repente você está aí dizendo: eu vou rodar minha baiana mesmo, porque eu estou na minha razão. Só que Deus te trouxe para lhe dizer: só roda a baiana quem tem espírito de pombagira. Quem tem Espírito Santo tem autocontrole, temperança e domínio próprio. Calamaca. Flávio, você está dizendo que mesmo sabendo que estão me queimando e falando de mim, eu tenho que ficar calado? Sim. E se quiser falar, vai para o joelho. Fala com quem está assistindo tudo. Porque quem está assistindo tudo se chama fiel e verdadeiro. E ele te trouxe nessa noite para lhe dizer: eu sei que tu aguenta um pouco mais calada. Eu sei que tu aguenta um pouco mais. Então suporta, porque a justiça de Deus será lá. A história não termina bem de Cora, nem de Datão de Abirão. Números capítulo de número 16, versículo 30 a 33. O texto revela que Deus ficou tão irado com os 3, só pelo motivo de estar falando do seu próprio pastor. Mesmo dentro de casa, Deus abre a terra, suga as casas, os bens e todo mundo que estava dentro dela. Ah, peraí, tem alguma coisa errada. Porque Salmo 46 diz que quem escreve é os filhos desse homem. E
Números 16, 33 diz que todos que estavam dentro de casa morreram. Como é que os filhos estão adorando? Números capítulo 26, versículo de número 11 diz o texto: e o Senhor abriu a terra, tragou a todos e mais 250 famílias. Porém, os filhos de Corá, o Senhor não os matou. E por que isso? Você deve lembrar de uma campanha poderosa. Qual o nome da campanha? Quebra de maldição hereditária. Maldição hereditária é bíblico? Sim. Está onde? Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Deus. Eu sou Deus zeloso e Deus misericordioso, e que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Mas presta atenção no texto. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Deus diz aonde a maldição hereditária cai. Aonde? E o texto encerra: visita até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Tem alguém aqui que ama a Deus? Tem alguém aqui que ama a Deus? Flávio, se eu amo a Deus, logo eu não aborreço a Deus, então a maldição não cai na minha casa. O que está caindo sobre a minha casa? Levanta a tua mão e recebe a palavra. Se a maldição cai na casa daquele que aborrece a Deus, Deus te trouxe para lhe dizer: na tua casa não cai maldição, na tua casa cai. Êxodo capítulo 20, versículo 6. E eu visitarei até 1000 gerações daqueles que me amam e me adoram. Só quem adora a Deus, levanta a sua mão, porque a tua casa está sendo visitada pelas bênçãos. Calamassuri canamacho. Só que texto sem contexto é pretexto para se jogar dentro de um cesto de lixo. Ezequiel capítulo 18, versículo 2, Deus vai dizer: eu estou ouvindo um boato no meio do meu povo. E qual é o boato? Pergunta o profeta, e Deus diz: o boato é que eles estão dizendo: os pais comem a uva verde, mas é o dente dos filhos que bota. Mas assim diz o Senhor: a partir de hoje, estou quebrando essa campanha de maldição hereditária. Mas como assim? O pai errou, o filho agora paga. Aí Deus está dizendo: nada disso. Por que não? Capítulo 18, versículo 20. Porque eu, o Senhor, não cobrarei o erro dos filhos nos pais, nem o erro dos filhos nos pais, nem dos pais nos filhos. Porque a alma que pecar, esta certamente morrerá. Mas aquele que clama e busca pela misericórdia, eu, o Senhor, darei livramento e escala. Oh glória! Então, se o pai provocou a ira de Deus, os filhos estão aqui dentro de casa dizendo: misericórdia quero, misericórdia quero, misericórdia quero. Enquanto o pai aborrece a Deus, os filhos estão dizendo: nós não merecemos, mas queremos a tua misericórdia. E como diz o profeta, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A terra queria te engolir, a terra queria te tragar, mas Deus te trouxe para lhe dizer: você deveria estar com a mão levantada, você deveria estar com a boca aberta, porque enquanto a terra queria te sugar, a misericórdia caiu sobre a tua casa. Você não merecia, mas a graça de Deus amanheceu te calar. Uribicando remará, remamosi remacanto, remaui candará mahama.
O pecado está dizendo: merecia a morte, está debaixo da terra. Mas a graça olhou e disse: não, o que ele merece, o que ela merece é abrir os olhos, respirar, levantar as mãos. Porque aonde os mortos vão, ninguém adora, ninguém clama, ninguém intercede. Mas quem está vivo tem fôlego para adorar o nome. Quem aqui é grato por ser alcançado pela misericórdia do... Só quem é grato levanta a sua mão. Quando você ler 1 Crônicas capítulo 7, quem é que está lá na portaria para receber? Um dos filhos de Cora. Quem é que está no ministério de louvor cantando? Os filhos de Cora. Quem é que está no altar ministrando o culto para Deus? Os filhos de Cora. Você não entendeu? Levanta uma das tuas mãos e recebe essa palavra. Deus está conversando contigo e dizendo: quando a graça te alcançou, quando a misericórdia amanheceu na tua casa, ela amanheceu para você, para os teus filhos, para a tua família. Porque Deus trouxe alguém aqui para dizer: 2021 será o ano da visitação da multiforme graça de Deus. Você vai entrar aqui cantando na Assembleia de Itapinas o que cantou Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Seu marido será porteiro, seu filho sentará no grupo, a tua filha ministrará o louvor. Deus te trouxe para lhe dizer: o inferno pensou que as portas da igreja fechariam, mas as portas do inferno não prevalecem. Quem é pai, quem é mãe, quem é pai, quem é mãe, levanta a sua mão. O Espírito está falando ao meu coração. Com a sua mão levantada, recebe essa palavra. Isaías 65, versículo 23. Assim te diz o Senhor: vós não terão filhos para perturbação, porque são herança bendita do Senhor. E da mesma maneira que cuido de ti, eu cuidarei da tua descendência, diz God. Porque quando a bênção, quando a misericórdia te alcançou, uma promessa foi liberada para a tua vida. Deixa eu te explicar algo. Bênção e promessa é diferente. O que é bênção? Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 2. Certamente, e como não tem dúvida e nem erro, você já devia estar com a mão levantada recebendo a palavra. Escuta o que Deus está falando contigo. Certamente que a bondade e as bênçãos do Senhor te seguirão e te alcançará. Oh glória, oh glória. Eu sei, não pode, pega na mão do teu irmão, segura na mão do teu irmão, e alguém já pensa: graças a Deus por isso. Mas por favor, dá uma catucada em quem está do lado e diga para ela, apontando para ela e sem pegar na mão, e diga: continua no caminho, porque o que é seu está vindo logo atrás de você. A bênção do Senhor está te perseguindo, e Deus te trouxe para lhe dizer: hoje é o dia que tu serás atropelado pela bênção do Senhor. Pega, recebe, aleluia, glória. E o que é promessa? Promessa estática. Isaías capítulo 46, versículo 10. Eu, o Senhor,
anuncia o fim desde o princípio. E como a bênção está, a promessa está lá te esperando, quem tem que ir atrás dela é você. Por que muita gente não viveu a manifestação da promessa? É que ela estava indo muito bem no caminho e de repente se desviou para a direita e para a esquerda porque desanimou. Desanimar é coisas normais da vida? Sim. Até o pai da fé desanimou. Gênesis capítulo 15, 10 anos, prosperando, sendo abençoado, porque a bênção alcança. Mas e a promessa? Abraão está tão desanimado, que ele quer desistir, passar para outro. Mas de repente Deus visita Abraão e diz: Abraão, sai da tenda, conta as estrelas, porque aquilo que eu te prometi ainda está de pé. Quem sabe Abraão pergunta a Deus, pelo menos um ano para eu preparar o enxoval, me fala pelo menos um mês. E Deus olha para Abraão e responde: Abraão, no tempo determinado eu voltarei e você estará com o filho nos teus braços. É Deus dizendo: Abraão, anda na minha presença. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, porque não será a pandemia nem o caos que vai te desviar, mas permanece na minha presença e sê tu perfeito, porque aquele que fez a promessa não é filho do homem para que se arrependa, nem filho do homem, porque ele falando, ele faz, ele prometendo, ele cumpre, porque ele é fiel e verdadeiro. Deus trouxe alguém aqui para dizer: receba ânimo, receba espírito de fortaleza, porque querendo o inferno ou não, já está na agenda de Deus, e você vai cantar. Só que de repente, alguém olha para os filhos de Cora e pergunta: vocês conhecem Deus? Eles olham e respondem: claro que a gente conhece. Então diz para a gente, quem é Deus para você? Eles dão um sorriso, porque quem passa pelo vale da sombra da morte, certamente conhece o Deus da vida. E eles respondem: Deus é refúgio, fortaleza e socorro. E que socorro Deus é? Bem presente. Quando? Na hora da minha angústia. Peraí, você está dizendo que você conhece Deus? Sim, eu sei quem Deus é. Porque quando eu estou em apuro, eu corro para o refúgio. Quando o inimigo me persegue, eu entro na minha fortaleza. E quando a minha alma está angustiada, e eu parecendo uma panela de pressão, lá está o meu socorro. Como assim, Flávio? Já reparou que você teve noites que você ficou como uma panela de pressão? Acender o fogo da aflição da vida, e você clamava: alguém apaga esse fogo, porque eu não resisto. Você queria uma válvula de escape e ninguém apareceu para te dar um abraço. Você queria uma palavra amiga e ninguém se levantou. Pelo contrário, quando chegou a noite, você tentou dormir e você começou a dizer: meu dia foi tão ruim. O problema não foi o dia. O problema é que você teve alguns minutos ruins que ficou remoendo o dia inteiro por causa do fogo. E chegou a noite e você não tinha como ter uma saída de escape. Então, igual a panela, você começou:
e pedindo: alguém apaga esse fogo. E o diabo aproveitou a provação e disse: cadê Deus quando você mais precisa dele? E lá estava você, afagou o choro com o travesseiro. Ninguém precisa ouvir. Para não acordar ninguém, levantou, foi para o banheiro, sentou no chão e lá estava você com uma válvula de escape. O corpo não arrepiava. E você disse: não tem saída, tem que voltar para a cama. E o diabo: e o teu Deus? Por que não usa o profeta da revelação e entrega o teu número para ligar para você? Por que o profeta não marcha até você e fala teu nome como se você não soubesse? Você tenta procurar sono e não vem. Mas de repente, enquanto o choro parece que vai durar a noite inteira, o sol da justiça vai entrando. O corpo não arrepia, mas ele se chama socorro, bem presente, porque a alma está dizendo: tudo que eu queria era morte. Mas de repente ele senta perto da cama, começa a fazer uma cafuné, e sem perceber, o choro que poderia durar a noite inteira recebeu a visitação da alegria. E você se colocou de pé e disse: o Senhor é comigo, até mesmo nos piores momentos. Só que alguém olha para os filhos de Cora e diz assim: diz para mim, e se a terra estremecer? E se você perder o seu chão e o teu mundo cair e desabar? Eles olham para quem pergunta e diz: mesmo assim, não temeremos mal algum. Não, deixa eu piorar a situação. E se as montanhas mudarem para o mar? E se tua vida tiver mudança que tu não espera? E se tua vida, os teus planos caírem por água abaixo, o que você faz? Eles dão um sorriso e diz: a gente conhece Deus. E ainda que os planos mudem, a gente sabe que o pensamento de Deus vai além dos nossos. E que o caminho dele é bem melhor do que o meu. Você está dizendo que se a situação piorar, eu sei quem Deus é. Porque eu já passei por situações piores. E não será a situação presente que vai mudar o meu pensamento acerca daquilo que eu já sei sobre Deus. Eu conheço Ele, tenho experiência com Ele, e mesmo se Ele estiver passando na tormenta e na tempestade, lá está Ele dizendo: mar, aquieta-te, vento, vai embora. Porque se eu passar pelo vale, só que Deus trouxe alguém aqui para dizer, e eu encerro com esse texto, verso de número 10. Você não já sabe quem eu sou? Você já não teve experiências e respostas? Você não já viveu coisas que poucos viveu? E por que você está inquieto agora? Porque a insegurança tomou conta do teu coração. E por que queres entregar tudo? Calamacieba. Você não já me conhece? Então, se você me conhece, aquieta-te, sossega. Treve a calar ultima.
Há uma graça de Deus descendo sobre essa casa. Há um bálsamo de Gileade caindo nas tuas feridas. E o dono da cura te trouxe para lhe dizer: não pensei nas coisas passadas, mas vê que eu sou Deus que faço coisas novas. E ainda que o tempo presente te faça chorar, Deus te trouxe para lhe dizer, Eclesiastes capítulo 3, versículo 4: há tempo para chorar, mas não se esqueça, esse tempo de lágrima tem ponto final para dar começo para o tempo de sorrir na sua. Maracanto remina profacia Kelema comema si canto rama Kelema suri me canto em manácia. Coloca a mão sobre o teu peito, por gentileza, porque é uma graça renovadora caindo sobre nós. Deus trouxe a gente para nos renovar nesses dias proféticos, porque Deus está dizendo, é quando a situação piora, que a virtude e o poder do Espírito cai sobre a minha igreja. Então, com seus olhos fechados, vai recebendo. Kalama cantorama lamana sairema. Kemaui promanasi erga. Kalai deplominikiasa. Maracanto e plamasi candaraijo. Nemi promixi reminataijo. Lebre como multi remiplácia. Assim digo eu, Senhor. Premacanto levacietio. Temi profoxi remim provácia. Sou eu, o Senhor Deus, que estou nessa casa. Olha como Deus distribui dons espirituais nessa noite. Não me canta lá para fora. É me profaquica nascia. Sou eu o Deus que passeio nessa casa. Noiva minha, noiva amada, pode vós contemplar esse homem de branco que está entre vós, porque sou eu, o Senhor Deus, que estou selando e marcando e dizendo para vós: recebei de mim renovo, porque não disse eu, esforça-te, tem bom ânimo e não temas, porque sou eu convosco. Levantai as vossas mãos e adorai o Santo e o Eterno que está no meio de vós. Me cantarás, ela é para comenente camarás. Aproveite esse momento com seus olhos fechados. Aproveite esse momento e agradece o Deus de misericórdia. Você tinha tudo para não estar, mas está. Deus trouxe você para lhe dizer: você já me conhece, sabe quem eu sou. Não se turbe pelo dia de amanhã. Assim te diz o Senhor. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. É Deus conversando com alguém.
É Deus dizendo: enquanto você está aqui, enquanto você está em casa, preocupado com o amanhã, e todo preocupado, todo ansioso, todo nervoso, estressa quem está calmo. Aí Deus te trouxe para lhe dizer: não estressa ninguém não, porque enquanto você nem dormiu, eu já sou no seu amanhã, e operando eu, quem impedirá? E o que eu faço enquanto Deus já está no meu amanhã? Segue o conselho de Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque até o dia de hoje ele tem cuidado de nós. Você já conhece Deus? Você sabe quem Deus é? Ele é teu refúgio, a tua segurança, socorro bem presente. Então se aquieta, quieta. Descansa no Senhor teu Deus. Deus te trouxe para lhe dizer: esqueceste quem eu sou? Quantas e quantas bênçãos eu já coloquei nas tuas mãos, e quantos livramentos e libertação você já pôde contemplar em suas mãos. Esqueceste você que isto é só uma fase, e que isto vai passar, e nada mudará. Quem sou eu? Quem sou eu? Cante, feche seus olhos, repita a canção mais uma vez. Se eu passar pelo vale, cante. Cante, cante. Pois eu sei